E aí, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estejam bem abençoados e saudáveis, tá bom? Vamos prosseguir o nosso trabalho? Vamos lá? Desistir jamais, render-se nunca. Vamos adiante. Estamos no âmbito da sintaxe que designamos de sintaxe. E na sintaxe da língua portuguesa, nós sabemos que contemplamos inúmeras relações que vinculam-se principalmente com a construção oracional. O verbo é excelente neste momento para nós em várias situações, porque começamos, por exemplo, a contemplar os termos oracionais, é o primeiro universo sintático que analisamos, sujeito, predicado, objeto direto. Depois nós migramos para a sintaxe de colocação e análise oracional, período simples e composto, orações coordenadas, orações subordinadas. Depois migramos para quê? Concordância nominal e verbal. Regência nominal, verbal. Vimos também crase, sim. Temos que ainda olhar pontuação? Também. Mas agora o que vamos ver, o que vamos contemplar e estudar? Sintaxe de colocação pronominal. Sintaxe de colocação de pronomes oblíquos átonos. Nossa, Carlos, que nome confuso é esse? Que história é essa? Bem, na verdade, queridos, prestem atenção. Existem algumas regras para que nós dispomos, nós coloquemos alguns pronomes bem específicos na construção oracional, principalmente em relação a uma palavra, em relação ao verbo. Tais regras objetivam o quê? Buscar uma melhor sonoridade, uma melhor posição para este pronome no curso da oração, perfeito? E, lógico, obedecer aquilo que prevê as normas gramaticais. Confesso e digo desde pronto e já que existe uma diferença significativa entre o que se fala e o que se escreve. Mas, conforme vocês entenderão, se não cometerem aqueles casos que eu vou apresentar como absurdos da colocação pronominal, dificilmente a sua escrita incorrerá em algum erro, ou seja, cometerá algum equívoco aí significativo ou desabonador no seu texto, tá bom? Colocação pronominal. Primeiro vamos pensar o seguinte, colocação de que pronome? Qualquer pronome? Não. Eu separei aqui para vocês, em especial, o seguinte, as primeiras, segunda e terceiras pessoas do singular, pronomes do caso reto, e tem este nome porque tem pouca variação de forma, e as primeiras, segundas e terceiras pessoas do plural, no caso reto. Sabemos que associadas e relacionados a estes pronomes aqui, nós temos os pronomes oblíquos, que são reflexos deles, reflexivos a eles. Quais são os pronomes oblíquos mesmo? Eu, me, mim, comigo, tu, te, ti, contigo, ele, o, a, lhe, se, si, consigo, nós, nos, conosco, vós, vos, convosco, e eles, os, as, lhe, se, si, consigo. Todavia, você vai dizer, estão faltando pronomes aí. Não é que estão faltando. Eles não nos importam necessariamente neste momento. Quem que nos importa realmente são estes pronomes aqui, ó. Os pronomes designados de pronomes oblíquos atônicos ou átonos, sem acento, sem força, sem um som forte. Estes pronomes não são colocados em qualquer posição da construção oracional, não. Há regras para que nós os coloquemos. Perfeito? Eles são fracos na pronúncia. Muitas vezes eles precisam estar inclinados no acento de uma outra palavra, antes ou depois do verbo. Perfeito? E esta colocação de me, te, olhar, ou alhe, se, si, nos, vos, os, as, lhe, se, si, destes pronomes, estes aqui, dão-se estas colocações em 3 situações. Quais? Próclise, mesóclise e ênclise. Vamos entender esses nomes? O começo é para compreender o que é. Porque eu percebo que muita gente não sabe usar, não sabe a regra, porque sequer sabe o que é próclise, mesóclise e ênclise. Vamos lá.
Pró é a mesma coisa que pré, antes. Clise, inclinado. Então, ó, inclinado antes de quem? Do verbo. É quando um pronome é colocado antes do verbo na oração, por questões gramaticais e técnicas. Mesóclise, inclinado, meso, do grego meso, no meio do verbo. É quando o pronome está dentro, no meio, no curso de um verbo, e nós veremos como. Inclinado no meio do verbo. E enclise, inclinado após, depois de quem? Do verbo. Então, vamos lá? Vamos pensar que o verbo está aqui. Se eu ponho o pronome antes, próclise. Se eu ponho no meio, mesóclise. Se eu ponho depois do verbo, enclise. Beleza, pessoal? Vamos lá? Presta atenção. Então, ó, estes pronomes átonos, oblíquos átonos, para eles, há regras para disposição numa oração. Primeiro caso, proclítico, inclinado antes. Antes de quem? Do verbo. Vamos descobrir o verbo? Aqui está ele. Vejam, não te ajudarei. É um som muito mais agradável que não ajudarei ter. Certamente. Até porque, por causa desta partícula negativa aqui, o pronome oblíquo átono foi inclinado para antes do verbo proclítico. Antes é próclise. Começando a oração, o verbo num tempo futuro não nos admite outra construção a não ser a mesóclise. O pronome vai inclinado no meio do verbo. E, por favor, quando eu falo meio, é apenas uma designação. Na verdade, não é aleatório, não é contar os fonemas, dividir 3 para lá, 3 para cá, dependendo do número de fonemas. Não é isso. Você separa o verbo, ó, ajudar, da sua desinência de futuro ei, e coloca o pronome no meio. Ajudar-te-ei, falar-te-ei, amar-te-ei, amar-vos-ei, amar-me-ei. Perfeito? Então, existe uma especificação técnica para fazer. E por último, inclinado após o verbo, ajudaram-me bastante. Observem que o pronome foi colocado depois do verbo. Perfeito, pessoal? Existem 3 casos que nós podemos dizer de absurdos na colocação pronominal. Vou lhes mostrar para encerrar esse vídeo. Vamos lá? Queridos, há 3 disposições ou posições que os pronomes oblíquos, em hipótese alguma, podem ocupar numa oração. E como disse, caso vocês não venham, honestamente, caso vocês não venham a cometer nenhum desses 3 equívocos, confesso que dificilmente ou praticamente é inexistente a possibilidade de alguém pontuar a sua colocação pronominal como erro. Sim, até porque o idioma escrito tende a agasalhar, tende a acatar o uso coloquial, o uso da fala, o uso persistente da fala em alguns processos linguísticos. Então, por enquanto, prevê-se esses 3 casos aqui como absurdos. Não cometa numa redação. O resto você vai ficar bem tranquilo, tá bom? Quanto ao resto. Quais são os 3 casos absurdos? Eu vou explicar dando exemplos e você vai pontuando aí. Primeiro caso, pronome oblíquo átono no rosto, na face, no começo de uma oração. Observem. E quando eu falo começo de oração, pode ser assim, ou pode ser numa construção que você tenha efetuado, depois vem uma vírgula e colocado o pronome aqui, iniciando a oração. Também está errado. Exemplo. Me dê sua mão. Ah, mas professor, nós falamos assim. Sim, nós todavia não estamos aqui para aprender a falar. Estamos aprendendo a escrever. Outra modalidade, outro português que nem disse o Drummond, Carlos Drummond de Andrade. O português é mistério. São 2, o outro é mistério. Me dê sua mão, à luz da norma culta, de acordo com a norma, está totalmente errado. Não inicie oração com pronome oblíquo em hipótese alguma. Corrigindo.
Dê-me a sua mão. Lógico que você fará associações com as regras aqui estabelecidas. Você deve fazer a correção de um equívoco desde que não incorra, desde que não fira outra regra. Perfeito? Vamos ver isso agora. Primeiro caso absurdo, não inicie uma oração com pronome oblíquo. Segundo, não coloque, em hipótese alguma, pronome oblíquo átono, CT menos vos, depois de um verbo que estiver no tempo futuro. Tempo futuro, e você colocou 2. Sim, há 2 tempos futuros da língua portuguesa. Na verdade, a língua portuguesa apresenta 3 tempos, o presente, o futuro e o pretérito. O futuro é duplamente divisível, ou seja, futuro do presente, que eu contemplo uma ação a contar de hoje, encontrarei, falarei, amarei. E o futuro que eu vejo do passado. Você não falaria com ela? Falar eu ia. Veja, era uma ação que no passado eu projetava. Cantar eu ia, comer eu ia, amar eu ia. Então, o que você não pode fazer em hipótese alguma? Colocar um pronome oblíquo átono depois de um verbo que tiver um marcador de tempo futuro. Ah, professor, já sabemos o que fazer. Fácil esta correção. Transportemos o pronome para cá. Mas, foi o que eu acabei de mencionar, não corrija uma regra impondo prejuízo em outra. Porque se você colocar para cá, você está cometendo o erro apontado ali em cima. E agora, o que vamos fazer? Simples. Encontrarei-te amanhã? Encontraria-te amanhã? Não. Coloque o verbo encontrar. Como eu ensinei, encontrar, coloque a desinência e o pronome no meio. Encontrar-te-ei, encontrar-te-ia. Este é o caso, já é possível até explicar, o único caso, basicamente, em que ocorre a mesóclise na língua portuguesa. Quando você tem um verbo no futuro, iniciando um período ou uma oração, e há a necessidade de se colocar posposto ele um pronome oblíquo. Só resta uma coisa, a mesóclise. Lembrem-se, isso pode estar acontecendo aqui, ó, no começo da oração ou no começo de uma oração pós-vírgula também. Pós-vírgula também. Então, ó, encontrar-te-ei, encontrar-te-ia. Alguns teóricos alegam que esse tipo de construção deve ser evitado a todo custo num processo redacional. Porém, eu digo que gramaticalmente, sendo um bom uso gramatical uma competência de um bom texto, caso haja necessidade, um uso ou outro não desabona nada não. Tudo bem, pessoal? Terceiro caso. Nós sabemos que em língua portuguesa, os verbos, além de todas as suas particularidades, podem serem encontrados numa forma nominal. Quem são as formas nominais? Infinitivo, que termina em R. Falar, cantar, amar, perder, partir. Gerúndio, característica do português nacional. Falando, amando, correndo, partindo, pedindo. E particípio, falado, corrido, amado, perdido. São formas nominais porque pertencem tanto ao universo dos verbos como ao universo dos nomes. Por exemplo, o particípio. Amado. Tenho amado um grande amor. 2 verbos. E se você diz assim, meu amado se foi? Amado agora não é verbo. Por isso são chamados de formas nominais. Perfeito? Agora, quando temos um verbo no particípio, roubado, falado, cantado, partido, isso aqui é uma característica do particípio, não se deve colocar o pronome oblíquo átono depois dele. Do tipo, ele havia, eu não risquei aqui, vou fazer isso, ele havia roubado-vos tudo. Não. Neste caso aqui, você tem a plena possibilidade de fazer o quê? Tomar o pronome oblíquo, colocar antes do verbo auxiliar, havia, ou inclinado depois do verbo auxiliar, ele vos havia roubado tudo. Diga-se passagem,
Essa colocação de pronome solto entre dois verbos é a forma predileta da nossa língua portuguesa, tanto falada como escrita, e está tudo bem fazer assim. O que você não pode fazer é isso, posposto a particípio. Beleza, pessoal? Sintetizando então, 3 casos absurdos. Fora eles, dificilmente haverá problemas. Não inicie oração com pronome oblíquo átono, mesmo depois de uma vírgula. Não coloque o pronome oblíquo átono depois de verbo que esteja no futuro, mesmo depois de vírgula. Não coloque o pronome oblíquo átono depois de verbo se ele estiver no particípio. Não cometendo isso, vocês vão se dar bem no que diz respeito a pronomes oblíquos átonos. Beijo do coração, Deus abençoe vocês, obrigado por assistirem.